Olá, amigos da história, estou de volta. A atriz, cineasta, produtora, cantora e compositora, considerada uma das maiores musas do cinema e teatro brasileiro nas décadas de 50, 60 e 70. Norma Bengel iniciou sua carreira no início dos anos 50, sendo lançada no meio artístico através do teatro de revista. Trabalhou em 64 filmes durante sua carreira, diversos deles no exterior. Em sua época foi considerada a Brigitte Bardot brasileira. Norma foi uma estrela em sua época, ganhou fortunas com seu trabalho, foi desejada por muitos homens, inclusive Alain Delon. No entanto, seus últimos anos foram tristes, sem dinheiro, mal para se alimentar e se locomovendo em uma cadeira de rodas. Agora, pobre, sem amigos que tanto a cercavam. E este é o vídeo de hoje, a história de Norma Bengel, a musa do cinema brasileiro. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Me dá sua mão. Norma Aparecida Almeida Pinto Guimarães de Áurea Bengel nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de fevereiro de 1935. Seus pais se casaram em 1934 e um ano depois a filha nasceu. No entanto, o casamento foi movido por momentos conturbados e o casal veio a se separar. Norma viveu desde a infância até meados de 1960 em um apartamento na Avenida Copacabana. No começo dos anos 50, iniciou sua carreira como modelo e manequim na Casa Canadá e Casa Imperial. Sua beleza exuberante, com seu corpo, cintura de violão, chamou atenção e em 1954 passou a atuar no teatro de revista com o espetáculo Fantasia e Fantasias, de Caribé da Rocha. Norma já era a principal vedete dos espetáculos de Carlos Machado e já afirmava como cantora quando estreou no cinema ao protagonizar uma caricatura de Brigitte Bardot no filme O Homem de Sputnik, de 59, de Carlos Manga, ao lado do grande comediante Oscarito. No mesmo ano, gravou seu primeiro LP denominado Ó Norma. Durante a década de 60, Norma fez sucesso no cenário musical, cantando em shows de Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes e Roberto Menesquel. O longa-metragem que a consagrou no Brasil foi Os Cafajestes, de 62, de Rui Guerra, na qual protagonizou a primeira cena de nu frontal no cinema brasileiro, que a tornou alvo de grande perseguição dos setores conservadores, sofrendo ataques da igreja e da organização Tradição, Família e Propriedade. Em 1961, foi convidada por Anselmo Duarte para interpretar a prostituta Marli em O Pagador de Promessas, de 62, ao participar do Festival de Cannes, que premiou o filme, alcançou então projeção internacional. Foi apresentada Dino de Laurentiis e começou uma carreira internacional brilhante, atuando em O Mafioso, de 62. Entre 62 e 1970, ela atuou em 13 produções estrangeiras. Norma atuou também com grande êxito em Planeta dos Vampiros, uma produção ítalo-espanhola, obtendo grande êxito. Na Itália, Norma conheceu o ator Gabriele Tinti, que tornou seu marido quando se casaram então em uma igreja cenográfica nos estúdios da Vera Cruz durante as filmagens de Noite Vazia, em 64. Em 1965, participou de algumas produções também de Hollywood.
Norma foi uma estrela em sua época. Além de filmes no exterior, aqui no Brasil ela foi estrela em muitos filmes também. Entre eles, As Cariocas, A Casa Assassinada, As Confissões de Frei Abóbora, Assim Era Atlântica, Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, Verão de Fogo, Maria Bonita, Eros, o Deus do Amor, A Idade da Terra, Eternamente Pagou, dentre tantos outros que fizeram parte de uma brilhante carreira. No ano de 69, ano em que encenou a peça Cordélia do Brasil, de Antônio Bivar, em São Paulo, Norma foi sequestrada no Teatro de Arena e levada ao Rio por 3 homens do 1º Batalhão Policial do Exército do Regime Militar. Foi interrogada por 5 horas sobre a subversão na classe teatral e detida por 2 dias. Seria a primeira de várias detenções pelo regime militar que a levaram a se exilar na França em 1971. 4 décadas depois, foi reconhecida pelo governo brasileiro como anistiada política e teve o direito à indenização. Seu segundo LP, Norma Canta Mulheres, saiu apenas em 1977. Obteve grande êxito. No ano seguinte, envolveu-se na luta pela regulamentação da profissão do ator no Brasil. Na década de 80, Norma participou de novelas na TV Bandeirantes e na Rede Globo. Em 1988, estreou na direção de longas-metragens com o filme Eternamente Pagou, sobre a vida da militante política Patrícia Galvão. Também produziu e dirigiu O Guarani. Ao contrário de seu longa-metragem anterior, o filme é duramente criticado e não obteve bilheteria expressiva, além de acarretar problemas com a prestação de contas. Na época, ela foi acusada de ter ficado com parte do dinheiro que foi destinado para fazer o filme. O primeiro e único casamento de Norma foi com o ator italiano Gabriele Tinti. Se conheceram em 63 e em 64 decidiram morar juntos. A união, no entanto, durou até 69, pois Norma não quis se sujeitar a um casamento conservador. Após a separação, Norma foi morar sozinha. Se declarou feminista, passando a lutar em manifestações e sindicatos pelos direitos da mulher, defendendo o direito feminino de trabalhar, se divorciar, abortar, caso queira, e o direito ao uso da pílula e do preservativo, rompendo com a sociedade de sua época. Norma não teve filhos, no entanto, ela chegou a fazer um aborto. Em uma entrevista, ela relatou que não tinha tempo para educar uma criança. A atriz teve uma vida digna de uma estrela. Foram muitos filmes, aparições em TV, teatros, namorou homens bonitos. No entanto, ela não soube investir a fortuna que ganhou durante toda a sua vida. Em 2012, em uma entrevista concedida à Rede Record, Norma, então com 77 anos, sem poder andar, se locomovendo em uma cadeira de rodas devido a um problema na coluna, relatou a sua triste história. Sem dinheiro, mal para se alimentar, vivendo então de doações. Segundo Norma, ela tinha um advogado que a roubou durante 10 anos. Ela então acumulou uma dívida em torno de 4 milhões de reais, dívida relativa a impostos de renda. O único bem que a atriz tinha era um imóvel, uma casa, até luxuosa, em um bairro nobre de São Paulo. No entanto, ela não podia nem vender nem alugar esta casa, porque a casa tinha sido tomada pelas dívidas que ela tinha. A casa estava cheia de móveis caros, mas ela precisou de vender os móveis para sobreviver, para comprar comida. A atriz deu entrada na aposentadoria, mas na época ainda não havia recebido. Norma também não tinha irmãos. Agora, sem a beleza de antes e pobre, os amigos que antes faziam parte de sua vida desapareceram. A esperança dela, na época da entrevista, era vender o seu acervo pessoal, que estava em torno de 200 mil reais. Embora, mesmo vivendo solitária nessa situação em uma cadeira de roda, o seu único desejo era voltar a andar, o que o médico relatou
que não era possível que este sonho fosse realizado. No entanto, Norma não estava totalmente só. Na época da entrevista, os únicos amigos que Norma tinha eram 2 empregados que estavam com 8 meses de salário atrasado. Em meio a tantos sofrimentos, o cantor Elimar Santos fez um show e doou dinheiro para ela. Uma outra amiga também fez um almoço entre seus amigos para arrecadar um pouco de dinheiro para ela. Mas era pouco, pois Norma precisava de comida, remédios, pagar funcionários, além de uma dívida altíssima. Infelizmente, assim foi os últimos anos dessa atriz que um dia encantou o mundo com seu talento. Infelizmente, Norma faleceu um ano após a entrevista. Ela nos deixou no dia 9 de outubro de 2013, vítima de um tumor no pulmão, diagnóstico que recebera 6 meses antes. Norma estava internada no Hospital Rio Laranjeiras, por piora no quadro e também por falta de ar. Seu corpo foi velado no mesmo dia no cemitério São João Batista e cremado no dia 10 de outubro no cemitério do Caju. Uma das maiores atrizes brasileiras vive uma situação dramática. Ela ficou famosa ao fazer o primeiro nu frontal do cinema brasileiro. Hoje está sem dinheiro e com graves problemas de saúde. Uma mulher solitária, doente, presa a uma cadeira de rodas. Esta é Norma Bengel, aos 77 anos. Esta é Norma Bengel, no auge da carreira no cinema. Norma respondeu a processo judicial. Foi absolvida, mas perdeu muitos contratos de trabalho. Depois disso, a vida de Norma começou a mudar. Ela sofreu 2 quedas dentro de casa, perdeu o movimento do braço direito e teve uma grave lesão na coluna. Norma Bengel perdeu a força nas pernas e mal consegue ficar em pé. Eu faço fisioterapia, né? A atriz recebeu a nossa equipe em casa. Qual que foi a melhor fase da tua vida? A melhor? Quando eu andava. Presa a uma cadeira de rodas, Norma ficou desempregada. Passou a ter problemas financeiros e hoje deve 4 milhões de reais para a Receita Federal. Norma Bengel passou a vender os móveis para sobreviver. Eu tenho vendido, ontem mesmo eu vendi, né, para poder pagar a minha alimentação, meus remédios, enfim. Você vendeu o que ontem? Vendi aparador, vendi, o que mais, hein? A mesa do Philip Stark. Você sente falta de amigos? Porque você viveu uma vida, você teve toda uma vida de glamour, de foto. Eu sinto falta de muita gente em casa. E os amigos da época da televisão, da época do cinema? Subiram todos. Este foi o vídeo de hoje. Você lembra dessa atriz Norma Bengel? Deixe aí nos comentários. E o que você achou dessa história? Comente aí. Obrigado por se inscrever no canal. Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei.